A ovelha, parte 1. Características. A ovelha é um mamífero quadrúpede e herbívoro que pertence à família Bovidae e à ordem Antiodáctila. O carneiro é o macho da ovelha e seu filhote recebe o nome de cordeiro. As ovelhas domesticadas estão presentes em quase todos os países, mas as selvagens vivem em áreas restritas. Exemplos disso é o carneiro selvagem da América do Norte. Acredita-se que as ovelhas foram domesticadas há muitos anos na região que hoje é conhecida como Iraque. As ovelhas são animais gregários, sensíveis e inteligentes. Segundo estudo recente, as ovelhas são capazes de distinguir diferentes expressões da face de outros integrantes do rebanho, bem como identificar até 50 componentes do grupo e lembrar-se de acontecimentos ocorridos há 2 anos. Outro estudo realizado na Universidade de Bristol, na Inglaterra, evidenciou que estes animais expressam emoções de forma visível. Quando estressadas, por exemplo, mostram sinais de depressão, da mesma forma que os seres humanos. As ovelhas são animais ungulados, quer dizer, animais cujas patas terminam em cascos. Trata-se de animais ruminantes que carecem de incisivos superiores e possuem um estômago formado por 4 câmaras. Seus chifres são permanentes, sendo que os dos machos são robustos, curvados e em espiral, e os da fêmea são curtos e menos curvados. O focinho da ovelha é estreito e comprido. O comprimento do seu corpo é 1,5 m. O rabo é curto e o seu peso oscila de 75 a 200 quilos, dependendo da lã também. Na natureza, são bastante ágeis e bem adaptadas ao lugar que habitam. Geralmente, a fêmea dá à luz a um filhote, número que pode chegar a 3, depois de uma gestação de 150 dias. A expectativa de vida deste animal é de 20 anos. As ovelhas domésticas têm desempenhado um papel fundamental para a espécie humana, que utiliza sua lã para fazer roupas e até mesmo tapetes. A carne, seja de animais adultos ou de filhotes, é amplamente consumida, bem como seu leite e os diversos tipos de queijos feitos com ele. Através da seleção artificial, foram obtidas mais de 800 raças de ovelhas domésticas que ocupam as mais diferentes regiões, desde desertos até áreas tropicais úmidas. No Brasil, as ovelhas são fundamentais para movimentar a economia agropecuária. Isso porque elas podem ser criadas para gerar alimento, além de facilitar a produção de roupas e tapetes com a sua lã. Raça de ovinos. A raça mais conhecida no Brasil é a Merino australiano. Esta espécie é a que melhor se adapta ao clima tropical brasileiro. A sua criação no país é voltada para a produção de lã fina e leite.
Outra também bastante conhecida nos pastos é a Border Leicester, que é voltada para a produção de lã e ideal no corte de carne. Ambas as raças foram trazidas do Ocidente e seu manejo não demanda cuidados específicos. Para a criação de ovinos, é necessário um manejo específico e um grande investimento. Os fazendeiros interessados podem desembolsar até R$ 80 mil com a criação de 100 cabeças de cordeiro. O custo-benefício se apresenta a longo prazo e rende muito para o criador. A melhor forma de iniciar uma produção que prometa eficiência é a partir da compra de animais da melhor qualidade e se atentar à saúde dos filhotes, que é muito importante. Além do leite que este animal produz em seu período de maturidade, o ovino também é explorado em outros campos grandes da indústria. O uso da sua pele para a fabricação de couro é um bom exemplo disso. Cabrito ou cordeiro? A principal diferença entre o cordeiro e o cabrito é a linhagem deles. Enquanto o cabrito é filhote da cabra com o bode, o cordeiro é o filhote da ovelha com o carneiro. Por incrível que pareça, muita gente ainda tem dúvidas sobre isso e acha que são a mesma coisa. O cordeiro é caracterizado pelo seu corpo de caráter robusto e conta com uma cabeça arredondada. Além disso, suas orelhas são menores que as dos cabritos. Pelo fato de os cordeiros serem de maior porte e com ossos mais largos, o corte da carne é feito em maior proporção. O consumo da carne deste animal é muito popular em quase todas as regiões do Brasil, em destaque no Rio Grande do Sul, por conta do alto nível de criação do animal na região. Já no caso do cabrito, o animal é caracterizado por ter uma cabeça alongada e as orelhas caídas. Entretanto, sua principal diferença para o cordeiro está no sabor da carne, que é de caráter magro e sabor suave. A coloração da peça é relativamente mais escura que a do cordeiro e também apresenta mais fibras. Saudável, a carne do cabrito é ideal para os que buscam uma refeição com baixo teor de gordura. Aqui vocês podem ver na imagem a diferença mais ou menos entre o cordeiro e o cabrito. Carne de ovinos. A carne dos ovinos, em especial das ovelhas, é uma grande fonte de proteínas e fibras. O consumo nacional é em grande escala, contudo, apenas a produção nacional não abastece o país. Atualmente, mais de 20% da carne de cordeiro consumida aqui no Brasil é proveniente do Uruguai. Outro ponto importante é que a parcela das pessoas que já consumiram a carne deste animal não sabe a diferença entre ela e a de outro ovino, como a da ovelha, por exemplo. O consumo da carne de cabrito é popular tanto no Nordeste do país, como em regiões que recebem alto índice de imigrantes nordestinos, como por exemplo São Paulo. Em âmbito mundial, seu consumo está presente em algumas regiões da Europa,
como a Itália, Portugal e na Arábia. Por conta dos baixos níveis de gordura, a carne do animal está sendo implementada cada vez mais no cardápio. Outro ponto importante é a alta taxa de ômega 3 e 6 que o alimento contém, pois estas substâncias são responsáveis por ações anti-inflamatórias do sistema imune. Carneiro, cordeiro ou ovelha. Desde que o mundo é mundo, há essa confusão relacionada a cordeiro, carneiro e ovelha. Apesar de parecidos e pertencerem à mesma espécie, são diferentes e devem ser chamados de acordo com as suas características. Essa confusão pode parecer impensável para quem está acostumado a criar esse tipo de animal ou para quem tem intimidade com o campo, mas para os menos familiarizados e até mesmo para moradores de zonas urbanas, essa confusão é frequente. Quem cria sabe a diferença, mas para nós que somos da cidade, a gente não se liga muito nisso. Portanto, para acabar com essa mistura de animais, entenda a diferença entre ovelha, cordeiro e o carneiro. Ovelha. Costuma-se usar este termo para se referir a todos os bichos dessa espécie. Porém, isso é um erro, pois ovelha se refere somente às fêmeas. Então, as fêmeas são chamadas ovelhas. O carneiro é o macho da ovelha. Portanto, grave, ovelha é fêmea, carneiro é macho. Até a terminação dos nomes ajuda, pois ovelha é uma palavra feminina e carneiro é uma palavra masculina. Não tem erro. O cordeiro, entretanto, ele é o filhote da espécie, ou seja, uma ovelha ou um carneiro pequenininho, em fase de desenvolvimento. Geralmente, até 1 ano, ele é chamado cordeiro. Gêmeos. A incidência de nascimento de gêmeos entre os ovinos vai de 20% a 40%. Segundo veterinários, um cordeiro resultante de um parto duplo costuma ser mais frágil, menor e mais leve, principalmente o último a nascer. Em razão da fragilidade maior em comparação aos cordeiros de parto normal, as mortes de gêmeos, ou de ao menos um deles, são mais frequentes. Considerando a taxa de incidência mencionada, conseguir reduzir as perdas da espécie em partos duplos significa ganho de produtividade, sem dúvida, muito lucrativo para o pecuarista. Mas por que a fragilidade provoca mais mortes de cordeiro? É simples. Sendo mais frágeis, eles são mais lentos para se levantar e principalmente para correr e disputar o alimento, o leite materno, com os seus irmãos. Perdendo invariavelmente a disputa, eles acabam malnutridos. A fragilidade natural do nascimento e a má alimentação é uma soma perigosa que propicia o desenvolvimento de doenças, em especial as respiratórias. Acresce ainda que os cuidados não devem ficar restritos somente aos filhotes. A mãe também merece uma atenção especial quanto à sua alimentação, sendo necessário fornecer uma dieta balanceada.
Há casos em que se faz preciso suplementar a alimentação dos filhotes com leite, pois a ovelha pode ficar debilitada se não produzir no volume requisitado. Essa situação ocorre principalmente com trigêmeos. Nesse caso ainda, a opção a se considerar é o aleitamento artificial em separado. Aí vocês estão vendo a imagem até de um cachorrinho que está segurando a mamadeira para o cordeirinho. A ovelha e as curiosidades. Primeiro, todos os animais foram criados com uma defesa especial, mas a ovelha é o único animal que não possui defesa alguma, sendo totalmente vulnerável, não tendo habilidade de luta. 2. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce. E quanto mais ela é tosqueada, mais ela produz lã. 3. A ovelha é um animal bastante ingênuo. Não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. E por isso o pastor tem que ir na frente para preparar a pastagem com cuidado, tirando as ervas que podem envenená-la. O trabalho do pastor realmente é importante. Ele precisa ir na frente para tirar tudo aquilo que pode envenená-la. 4. As ovelhas realmente conhecem a voz do seu pastor e o seu jeito de chamá-las. Às vezes a gente pensa nisso e imagina, nossa, mas como é que ela conhece a voz do seu pastor? E a gente pode observar até um cachorro nosso, que já está há muito tempo com a gente, ele sabe quando estamos chegando, ele conhece o barulho do carro, e assim as ovelhas também têm esse cuidado, esse conhecer do jeito com que o pastor delas as chama. Então, é verdade que elas realmente conhecem a voz do seu pastor. 5. As ovelhas só dormem no mesmo lugar. Sabem qual é o seu lugar no aprisco. Cada uma conhece o seu lugarzinho lá no aprisco, que é onde elas dormem. 6. No dia em que vai morrer, a ovelha não come. Ela fica quieta, não esboça nenhuma reação, não foge, não dá coices, não faz barulho, não tenta fugir. Ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. Incrível, né? 7. A ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que ela fique trêmula de medo, podendo sair correndo do aprisco e se tornar uma presa fácil dos predadores. 8. A ovelha é muito sensível à perturbação dos insetos que ficam rodeando a sua cabeça, ficando desnorteada e sem comer e emagrecendo também. Então, vendo que não consegue se livrar dos insetos, ela sai correndo sem direção. É preciso que o pastor molhe a cabeça dela com óleo para afastar os mosquitos. 9. A ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. Também pudera, né? O maior órgão que ela possui é o estômago, que toma conta da maior parte da caixa torácica.
10. Durante a noite, gosta de dar cabeçadas umas nas outras. E normalmente, por causa disso, elas caem no chão, com as patas para cima. E aí não conseguem levantar sozinhas e podem morrer asfixiadas. Por isso, o pastor precisa, durante a noite, andar no meio delas, levantando as que caíram, né? 11. Para corrigir e acudir a ovelha, o pastor dispõe de 2 instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara, o pastor laça a ovelha pelo pescoço, pois ela vive constantemente se enroscando em espinheiros. O cajado é muitas vezes usado para evitar que ela vá onde não lhe é permitido, ficando desgarrada, ou quando se mete na briga com outra. 12. Quando se alimenta no aprisco, a ovelha só come na sua manjedoura. Se a manjedoura de outra ovelha estiver cheia e a sua vazia, ela não come na outra. Tal atitude pode até levá-la à morte, mas o princípio de obediência é respeitado. Ela espera até que o pastor coloque comida na sua própria manjedoura. Ela tem essa paciência de esperar o pastor ir lá e colocar sua comida. 13. Sua alimentação é fundamentalmente a erva que encontram nos pastos, não necessitando de muitos suplementos alimentares. E também tem a característica de não estragar esse mesmo pasto que utiliza. A ovelha e o cristão. Isaías 53, versículo 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Introdução. Deus nos compara com uma ovelha, mas nunca paramos para estudar e entender o que é ser ovelha verdadeira. As ovelhas não pertencem aos pastores, elas pertencem a Jesus. Os pastores são ungidos e recebem autoridade vinda de Deus para cuidarem delas aqui na terra. Acontece que precisamos ter características de ovelha. Ovelha parece com ovelha e não com cobra, com bode ou com outro animal. Então vejamos alguns itens. 1. A ovelha é indefesa. Deus criou todos os animais com uma defesa especial: cachorro, bode, cobra, cavalo, urso, e todos têm habilidade em se defender, menos a ovelha. Ela não tem habilidades de luta, e isso nos mostra que somos totalmente dependentes de Deus. Seria muito bom que esta característica fosse real em nós, pois sempre queremos nos defender. Sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Às vezes parecemos mais com uma cobra, que quando alguém pisa em nós já queremos picar e soltar o veneno. Mas a palavra diz que
que é Ele que nos protege e nos defende. Quando nos defendemos, estamos dizendo: não preciso de ti, Senhor. Não podemos perder essa característica, porque nós somos ovelhas e não cobras. Então, por isso, muitas vezes a gente deve deixar de querer brigar, de se defender, porque nós somos ovelhas. Temos que ser ovelhas, não cobras. 2. A ovelha produz lã o ano todo. Ela não para de produzir. Isso é algo natural dela. Não depende de ninguém. Ela frutifica sempre. Elas entendem o princípio do transbordar, de ganhar vidas, de tomar iniciativa, de não ficarem paradas. Não esperam a coisa acontecer. Elas fazem a coisa acontecer. Essas são as ovelhas de Cristo, né? Que frutificam sempre. Nossos dons e nossos talentos não servem para nós, eles servem para Deus e para os outros. Aquele dom que Deus nos dá é para que possamos edificar a igreja e usar esses dons e talentos para outros. Quem pensar que é dono dos seus dons está muito enganado. Os dons que Deus te deu servem para quê? Para ganhar vidas e edificar o corpo de Cristo. 3. As ovelhas não se alimentam de qualquer coisa. Uma ovelha come capim e esse precisa ser novo, precisa estar fresquinho. Ela não come qualquer coisa, não fica atrás de qualquer tipo de alimento e se alimenta o dia inteiro e à noite está com o estômago tão cheio que toma parte da caixa torácica. Nós vimos isso. Então, nós devemos, como a ovelha, nos alimentar o dia todo da palavra de Deus. À noite, ela gosta de brincar, dando cabeçadas umas nas outras. E acabam caindo com as patas para cima e não conseguem se levantar sozinhas, pois a lã é muito pesada. E aí, se a ovelha não for erguida no prazo de 1 hora, ela acaba morrendo asfixiada. Por isso, o pastor anda constantemente no meio delas, durante a noite, usando a vara e o cajado, e as coloca em pé quando estão caídas. Olha que maravilha nós sabermos que o nosso pastor está cuidando de nós. E quando caímos, ele nos levanta com a sua vara e o seu cajado. 4. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Conhecemos esse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvi um testemunho de um pastor na África que ele foi com umas 200 ovelhas na beira de um rio para elas beberem água. Em seguida, chegou outro pastor com uma quantidade grande de ovelhas e depois mais outro rebanho. Aos nossos olhos, todas estavam misturadas. Mas quando um dos pastores chamou o rebanho dele, elas o seguiram. E assim foi com cada rebanho. Elas realmente ouvem e conhecem a voz do seu pastor.
Mas, infelizmente, quando ouvimos a voz do Senhor, não conseguimos segui-lo. Ele sempre está nos direcionando através da palavra, e a sua voz é a palavra, mas dificilmente entendemos e não obedecemos. Seguir não significa só escutar, mas sim seguir. Essa última característica ele sabia que seria muito difícil para nós. De novo, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer, não reclama para ser sacrificada. 5. O lobo vestido de ovelha. Vocês conhecem a história do lobo e da ovelha? Havia um lobo que queria muito ser uma ovelha. Na sua cabeça, ele dizia que era uma ovelha, pois como estilo de vida era o melhor, mas a sua natureza era de lobo e constantemente fazia o que os lobos fazem. Um dia ele se vestiu de ovelha e começou a viver no meio delas. Quando elas se distraíam, ele se afastava e vivia como lobo. Depois voltava, colocava a roupa de ovelha e continuava a viver com elas. Que tragédia! Aquele lobo nunca poderia ser feliz sendo lobo vestido de ovelha. Era necessário um milagre, o milagre da conversão. Ele precisava ser convertido de lobo para ovelha. E assim acontece entre nós cristãos. Nós sabemos que existem entre nós, ovelhas do Senhor, os lobos disfarçados, né, que vivem no mundo, que se vestem de ovelha, mas assim que a gente se distrai, ele foge e age como se fosse um lobo. Depois ele volta, coloca aquela roupinha, aquele jeitinho de ovelha e continua vivendo com a gente. Ele nunca vai ser feliz assim. Ele precisa ser convertido totalmente de lobo para ovelha. Vara e cajado. Vara é comprida e a ponta dela parece um ponto de interrogação, um gancho. Com a vara, o pastor laça a ovelha pelo pescoço por ter muita lã. Ele tem que usar a vara no pescoço. E aquele ponto de interrogação é o que vai prender no pescoço da ovelha para que ela possa ser puxada. Cajado. O cajado é uma vara simples. É usado muitas vezes para evitar que a ovelha vá onde não é permitido. E aí, quando ela vai se desgarrando ou ela se mete em brigas, o pastor joga o cajado para assustar a ovelha. Mas muitas vezes ele tende a acertá-la com uma bordoada e a ovelha cai tonta pela pancada que recebeu. É uma pena, né? Mas tem que ser assim. A ovelha depende totalmente do pastor para se alimentar. E é por isso que ele vai na frente do pasto, mostrando onde ela deve se alimentar, beber água e se defender dos predadores e ladrões. Ela não sabe se defender sozinha. Por isso,
A ovelha deve permanecer na sua igreja e ser alimentada somente com o alimento que o seu pastor oferece. O pastor mostra o pasto certo para as suas ovelhas, porque elas não sabem se defender e todo cuidado é pouco. Então, o nosso pastor, ele nos mostra o pasto certo, ele nos dá o alimento certo. E como não sabemos nos defender de lobos, de ladrões e de tantos inimigos, nós devemos estar sempre dependentes do pastor. Olhando para o mundo espiritual, podemos analisar as cabeçadas que as ovelhas dão quando estão brincando, pois parece exatamente quando as pessoas fazem fofocas, quando têm ciúmes umas das outras, praticam o pecado e o engano. Imaginem duas ovelhas brincando, dando cabeçada uma na outra. Não parece a gente brigando? Então, elas caem e acabam morrendo espiritualmente. Claro que a ovelha não morre, o pastor vai levantar, né? Mas para nós, essas coisas nos fazem morrer espiritualmente, porque nos afastamos do nosso pastor. E é nesse momento que o pastor precisa estar atento com a vara e com o cajado para colocá-las de pé. E assim o nosso pastor também faz isso. Ele nos disciplina. Com a sua vara e o seu cajado, ele nos levanta novamente. Tem pessoas que sempre que surge uma novidade, elas correm para ver o que é, já querendo experimentar. Não sabem de onde veio, quem produziu, não sabem se vai fazer bem ou mal e já vão se alimentando. Isso não é normal de uma ovelha. Deus tem sempre algo novo para nós, fresquinho, mas só existe uma fonte, a palavra de Deus. Então tem pessoas que procuram alimentos em outros lugares e apareceu uma coisa nova naquela igreja, vamos lá. E aí eles não sabem se aquilo é bom, se é ruim, se é verdade, se é mentira. Então, Deus tem tudo novo, porque quando lemos a palavra de Deus, sempre temos uma ideia nova, sempre temos uma palavra nova no nosso coração. E essa palavra é uma fonte. Uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. E na palavra de Deus só tem fonte de água limpa. Portanto, não procurem outras coisas em outros lugares que não seja na palavra de Deus, porque só ali temos fonte de água limpa. A ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é uma das histórias contadas por Jesus que aparece em 2 evangelhos sinóticos do Novo Testamento. Jesus usava as parábolas com o objetivo de transmitir uma mensagem ou ensinar uma lição. Ele usava imagens, fatos da vida cotidiana daquele povo, mas no fundo havia uma mensagem central que ele queria ensinar. A parábola da ovelha perdida mostra o quanto Deus nos ama, mesmo quando nos desviamos para o caminho do pecado. Deus está sempre à nossa procura e fica feliz quando uma de suas ovelhas se arrepende.
Jesus contou a história da ovelha perdida para mostrar o quanto Deus ama os pecadores e, assim como ele, aceita quem se arrepender de volta. Cada pessoa é essencial para Deus. A parábola da ovelha perdida. Alguns fariseus ficaram escandalizados com Jesus porque ele estava sempre rodeado de pessoas conhecidas por suas vidas de pecado. Isso está em Lucas 15, versículos 1 e 2. Para explicar a sua atitude de estar sempre com pessoas, com pecadores, Jesus contou essa parábola da ovelha perdida. Um homem com 100 ovelhas viu que uma estava perdida. Então ele deixou as outras 99 no campo para procurar a sua ovelha perdida. Quando a encontrou, ficou muito feliz, colocou a ovelha sobre seus ombros e voltou para casa. Lucas 15, versículos 4 a 6. Ao voltar, ele chamou os amigos e vizinhos para celebrarem com ele o fato de que tinha encontrado a sua ovelha perdida. Jesus disse que no céu também há uma festa quando um pecador se arrepende. Isso está em Lucas 15, versículo 7. A salvação de um pecador é maior motivo para celebrar do que 99 justos que não precisam se arrepender, porque já foram salvos, já estão salvos. Então, ele sempre vai procurar aquela ovelha que ficou perdida, aquela que ele quer trazer. E quando ele consegue, é motivo de festa, assim como é motivo de festa no céu, quando um pecador se arrepende e é integrado ao rebanho de Jesus. Jesus disse que ele é o bom pastor. Isso está em João 10, versículo 11. Nós somos as ovelhas de Cristo. Quando pecamos, nos afastamos de Deus e ficamos perdidos, assim como a ovelha da parábola. Estando sozinhos, não conseguimos encontrar o caminho de volta. E por esse motivo, Jesus saiu ao nosso encontro para nos salvar. Quando temos fé nele, somos levados de volta para a casa de Deus. Os fariseus da época acreditavam que apenas quem tem a vida correta era digno da atenção de Deus. Eles achavam que por manter os preceitos da lei de Moisés e tentar ter uma vida correta, o que eles mesmos não conseguiam, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, eles achavam que só por isso eles já eram dignos da atenção de Deus. Os outros não, os outros eram pecadores, largados à própria sorte. Eles não aceitavam que Jesus se preocupava com aqueles perdidos. Porém, a parábola da ovelha perdida mostrou que Deus ama os pecadores. Da mesma forma que o homem da história foi buscar a sua ovelha, Deus também vai em busca de quem se desviou, pois ele quer salvar as ovelhas perdidas. As pessoas que seguiam Jesus muitas vezes eram pecadoras. Muitas, não sempre, todas eram, né? Mas reconheciam seus erros e estavam arrependidas deles. Diferente dos fariseus, que achavam que eram justos e que não precisavam se arrepender. Jesus valorizava mais o arrependimento do que as aparências, como está em Mateus,
capítulo 9, versículos 12 e 13. Sua vinda foi para salvar quem está perdido, não para julgar e condenar. Então, os fariseus achavam que estavam bem com Deus, que eles cumpriam a lei, que estava tudo certo e que eles já eram salvos por Deus. E aí Jesus vem mostrar que não é bem assim, que eles precisavam se arrepender, mas eles não viam motivo para se arrepender. Eles não achavam que estavam errados, não achavam que pecavam. E aí não se arrependiam, por isso não eram salvos. Encontrar uma ovelha perdida gera uma alegria enorme. O coração egoísta deseja que toda a atenção seja voltada para si, como eram os fariseus, né? Eles achavam que eles deviam ter toda a atenção. Mas aqueles que enxergam a dor dos outros se alegram pela recuperação de alguém que parecia irrecuperável. Assim foi com os amigos e vizinhos do homem que recuperou a ovelha perdida. E o céu que se alegra com um pecador arrependido. Não existe espaço para o egoísmo, apenas para festejar. Todos ficam contentes quando se recupera alguém que parecia irrecuperável. Quantas vezes nós vemos pessoas que a gente fala que ele nunca vai ser salvo e de repente ele é transformado, ele é salvo, ele é recuperado, passa a ser uma ovelha do Senhor Jesus. De certa forma, todos nós já fomos ovelhas perdidas. Já nos afastamos de Deus e Ele amorosamente nos trouxe de volta para o seu lado. Por isso, nós também devemos amorosamente cooperar, buscando ovelhas perdidas pelo mundo afora. Esta é uma mensagem muito importante que Jesus quis marcar na mente dos religiosos daquele tempo, mas eles não entenderam. Vivendo a palavra. Portanto, irmãos, nós somos ovelhas do Senhor Jesus e Ele é nosso pastor, o que cuida de nós, o que nos protege, o que nos guia, o que nos toma pela mão e nos levanta quando estamos caídos, o que nos resgata quando nos perdemos e estamos em perigo. Somos ovelhas frágeis, medrosas, sem defesa. Não enxergamos bem e por isso precisamos de um pastor, um bom pastor, que é o nosso provedor e nos dá tudo aquilo que necessitamos. Ele é quem nos guia, é quem nos dá descanso nas tribulações, quem nos acalenta, quem acalma o nosso coração e nos dá a paz que excede todo entendimento, que só quem nele crê consegue receber. Ele é quem nos tira dos perigos que nos cercam, quem nos carrega e quem nos toma nos braços quando estamos feridos. Jesus, o bom pastor, que morreu por nós, por puro e imenso amor, sempre deve ser a nossa rocha, nosso consolo, nosso refúgio.
e a Ele seja nossa eterna gratidão.